Hoje falaremos sobre memória imunológica. Na aula anterior, foi apresentado as estruturas e o funcionamento geral do sistema imune. Hoje, falaremos sobre a produção de anticorpos e sua especificidade e o foco da aula, que é mecanismo de memória imunológica. Nesta imagem, nós temos um glóbulo branco, um leucócito e um antígeno. O que é antígeno mesmo? Recapitulando, antígeno são agentes estranhos ou micro-organismos que invadem o corpo humano. Ponto final. Para a necessidade de a gente continuar o nosso conteúdo, antígeno também é um elemento que induz a produção de anticorpos. E o que são os anticorpos? Resumidamente, anticorpos são proteínas circulantes no sangue produzidas em resposta à exposição do sistema imune aos antígenos. Agora, de forma mais detalhada. Anticorpos são glicoproteínas plasmáticas circulantes do tipo das gama-globulinas, que por isso são também chamadas de imunoglobulinas. São produzidos pelos linfócitos B e plasmócitos. Têm a função de reconhecer e inativar patógenos que invadem o nosso organismo, assim como sinalizar para os fagócitos. Nessa imagem, essa estrutura em forma de Y é o anticorpo, em vermelhinho são os antígenos, como exemplo, vírus, e o fagócito. Então, esse cara aqui irá englobar todas essas estruturas e realizar a fagocitose. Os anticorpos se ligam ao antígeno, neutralizando-o, marcando-o e atraindo os fagócitos. Então, a gente tem a definição e o papel dos anticorpos. Como ocorre a produção dos anticorpos e como acontece a memória imunológica. Tudo isso tem a ver com os nossos mecanismos de defesa. Vamos lá. O macrófago identifica o antígeno e inicia o processo de fagocitose. O antígeno é então englobado e dentro do fagossoma é degradado. Uma pequena amostra desse antígeno é transportado para a membrana plasmática do fagócito, do macrófago. Essa amostra do antígeno que está na membrana é apresentada ao linfócito T CD4. Então é CD4 porque é o tipo de receptor presente neste linfócito T. O linfócito T irá então identificar essa amostra do antígeno e verificar se realmente trata-se de um elemento estranho, de um corpo estranho. Neste momento, se for um elemento estranho, ele vai ativar 3 vias de defesa. Na verdade, 3 vias de ataque. A melhor defesa é o ataque. Como o nosso objetivo é apresentar a produção de anticorpos e da memória imunológica, nós estudaremos apenas a via de ativação do linfócito B. Após o linfócito TCD4 identificar o antígeno como estranho, ele produzirá uma citocina chamada interleucina 12, que provocará a sua multiplicação. Ao mesmo tempo, irá acontecer uma das funções mais importantes do sistema imune, que é
a formação das células de memória. Então, olha só que interessante, vamos recapitular. A partir do momento que o linfócito TCD4 reconhece aquela amostra do antígeno como estranha, ele produz uma citocina chamada interleucina 12. Essa interleucina 12 provocará sua multiplicação, assim como produzirá, ó, a amostra aqui, ó, tá vendo? A amostra aqui produzirá a célula de memória. Em seguida, produzirá outra citocina chamada interferon gama. A interferon gama ativará o linfócito B e essa ativação representa fisiologicamente o aumento da sensibilidade ao antígeno. Então ele vai reconhecer com mais facilidade aquele antígeno que foi degradado. Ao mesmo tempo, o interferon gama estimulará o linfócito B a se diferenciar, transformando-se em plasmócito. O plasmócito irá produzir anticorpos e projetá-los na sua membrana plasmática ou membrana celular. Esses anticorpos projetados serão liberados na corrente sanguínea ou no tecido. Essa condição potencializa a ação do sistema imune, devido ao aumento no número de anticorpos. E ao tocar no antígeno que lhe deu origem, o anticorpo irá identificá-lo, ou seja, reconhecê-lo, isolá-lo e travará suas toxinas, além de evitar sua multiplicação, sua proliferação. Os anticorpos também sinalizarão aos fagócitos que são responsáveis em efetivamente degradar aquele corpo estranho. Aí vocês podem me perguntar, 6 meses após, por exemplo, tá? 6 meses é um momento aleatório. 6 meses após a exposição ao antígeno, será necessário que ocorra todo esse processo novamente? Será que toda vez que o nosso corpo for exposto ao mesmo antígeno, ao mesmo invasor, toda vez vai ter que fazer tudo isso? A resposta é não, claro que não. Vocês se lembram daquela célula de memória, a célula TCD4, que guardou lá uma amostra do antígeno de origem? Então, toda vez que aquele antígeno entrar no corpo, essa célula de memória irá reconhecê-lo. E aí, o mecanismo é economizado em 1/4, 1/5 de tempo. Por exemplo, identificou o antígeno, aí libera a citocina interferon gama. A interferon gama estimula o linfócito B, que aumenta a sensibilidade a esse antígeno. Então eu tenho esse cara reconhecendo o antígeno, esse cara também passa a reconhecer o mesmo antígeno. E aí o linfócito B se diferencia em plasmócito, o plasmócito produz anticorpo, libera o anticorpo no sangue e ou no tecido, aí o anticorpo, ao tomar contato com o antígeno de origem, vai travar o antígeno, vai bloquear o antígeno, vai evitar sua multiplicação e ao mesmo tempo vai atrair, vai sinalizar para os fagócitos e esses virão para devorar o antígeno. Resumindo, por conta da presença dessa célula de memória, nós não ficaríamos doentes e ou o mecanismo de defesa ficará otimizado, ficará acelerado, ficará potencializado. Então, uma condição que demoraria
será muito mais rápida. Então, toda vez que a gente tiver um novo contato com o patógeno, todo o organismo estará preparado para nos defender o mais rápido possível. De forma mais específica, como os anticorpos atuam. Os anticorpos reconhecem apenas os antígenos específicos que foram a base da sua criação. Vamos dar uma recapitulada. Então eu tenho aqui um fagócito que já digeriu, que já degradou um antígeno. O fagócito remove uma amostra proteica desse antígeno e o projeta na sua membrana plasmática, ou membrana celular. O linfócito TCD4 irá receber essa amostra. O nome dado dessa situação é apresentação da amostra do antígeno. Esse TCD4, resumindo, irá estimular a produção de anticorpo, que é esse cara aqui. Lembra? Formato em Y. A extremidade superior desse Y apresenta um formato específico para reconhecer por afinidade apenas o antígeno que foi a base de sua criação. Então aqui a gente tem uma bactéria X, aqui bactéria Y, aqui bactéria Z. Esse anticorpo só tem afinidade por essa bactéria, só pela bactéria X. Esse anticorpo só tem afinidade estrutural com a bactéria Y. E assim sucessivamente. Então nós temos vários tipos de anticorpos. Cada anticorpo tem uma afinidade específica e vai atacar apenas aquele que deu origem à sua criação. Os anticorpos são incrivelmente diversificados e específicos na sua capacidade de reconhecimento e constituem os principais mediadores da resposta imune contra os mais variados tipos de invasores, de micro-organismos. Então, nós temos vários tipos de anticorpos ou imunoglobulina. Então, classificação dos anticorpos. Um dos principais é o IgG. Ele consegue atravessar a parede placentária. O IgE está associado a alergias e parasitas. O IgD é encontrado no plasma sanguíneo. O IgA é encontrado na saliva, nas lágrimas, no leite materno. E o IgM apresenta uma correlação com o receptor de linfócito B. Bom, é isso aí, pessoal. Mais uma aulinha concluída. Espero que vocês tenham aproveitado. Lembrando que todas as quintas-feiras temos conteúdo novo. E o tema da nossa próxima aula é imunidade inata, conhecida como imunidade natural, imunidade nativa ou inespecífica. Sou o professor Paulo Minali. Se você curtiu a nossa aula, deixa aí seu like, ative notificações, inscreva-se no nosso canal e não esqueça de deixar seus comentários. Valeu, 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 forte abraço e até a próxima!